Olá, bem-vindo à Niche TV. Aqui estou eu para mais uma review do mangá, uma review que hoje é especial, é um pouco diferente porque vou fazer 3 reviews num vídeo só. Quem me segue nas redes sociais sabe que tenho lido ultimamente mangás da autora Junko Mizuno. Ela lançou uma trilogia há uns 20 anos, já não li estes mangás há uns 18 anos, 19, 18 anos, e então fui buscar algumas coisas que já não lia há muito tempo. E a Junko Mizuno foi uma dessas autoras que me calhou na rifa, entre aspas, para ler, para este meu desafio de 2023, ler 200 mangás, ou como alguém já andou aí a pregoar e a desafiar-me para ler 365 mangás. Dito isto, e antes de começar a fazer a minha review, e se gostam de conteúdos deste tipo, de reviews de mangá, de falar um pouco sobre cultura japonesa, fanzines, etc, etc, subscrevam o canal, deem um like e deixem nos comentários se conheciam esta autora, se já leram alguma coisa dela, se depois de verem este vídeo ficaram interessados em ler alguma coisa, digam coisas. E já agora também visitem o site do Clube Otaku e visitem a Mimi Record, 2 projetos dedicados à cultura japonesa mais pop. Dito isto, vamos então mostrar os mangás que li. Quem me segue, que li nestes últimos dias, quem me segue nas redes sociais já viu de certeza as fotografias destes mangás e vou-vos mostrar então. São os 3 mangás que pertencem à trilogia da Junko Mizuno, dedicada às Fairy Tales. Estas duas que são histórias que nós associamos aos irmãos Grimm e esta à Hans Christian Andersen, que é a Pequena Sereia. E passemos então já ao primeiro mangá da trilogia Fairy Tail, Cinderella, um conto então que foi-nos trazido pelos irmãos Grimm. Há quem diga que já existia uma história com os mesmos traços de Cinderella, uma história vinda da China, mas então esta é a primeira homenagem que a Junko Mizuno faz a estes clássicos fairy tale, a estas histórias intemporais. Vou-vos mostrando o desenho. Espero não... Deixem-me aqui ver primeiro, porque isto tem algumas imagens de nudez, apesar de ser desenho animado e pronto. A história então de Cinderella é uma adaptação do clássico Cinderella, mas numa vertente muito mais psicadélica, numa vertente mais gótico kawaii, se vocês quiserem, como podem ver pelos desenhos. São desenhos super coloridos, com personagens muito kawaii, mas depois tem aquele lado maquiavélico, aquele lado psicodélico, aquele lado grotesco. Aqui vamos então conhecer então uma variante deste clássico conto de fadas, desenhado então pela Junko Mizuno, uma artista que eu conheci pelo menos há uns 25 anos, mais ou menos, quando um amigo que estava ligado ao movimento de rave descobriu que ela, na altura, no Japão, fazia alguns cartazes para festas rave, e então descobriu e trouxe-me, na altura, um mangá dela, que eu até já mostrei, acho eu, aqui num dos vídeos, que se chama Pure Trance, e é, então, o primeiro mangá que li e que, como disse, é uma adaptação assim muito livre do Cinderella, do clássico Cinderella. O segundo mangá da trilogia é este também clássico, toda a gente conhece a história de Hansel e Gretel, já teve múltiplas variações, já teve muitas interpretações e reinterpretações, quer seja em cinema, em mangá, em contos e etc. É outra história também que foi compilada pelos irmãos Grimm, e aqui neste mangá também vamos conhecer uma pequena variação da história original. Estão aqui a ver Hansel e Gretel, ela com um Sailor Fuku e com um enorme
uma enorme espada, ele um pouco mais gorducho, e são então os irmãos que vamos conhecer nesta aventura, que conta a história dos dois irmãos que vivem numa pequena aldeia super pacata, que vivem com a sua família, o pai trabalha, a mãe também, tudo calmo naquela aldeia, até que um dia, posso-vos mostrar também o desenho, mais uma vez aqui, super kawaii, super colorido, mas depois também as formas são um pouco grotescas. Mas dizia eu, tudo está bem naquela aldeia até que um dia chega uma pequena senhora que vai dar cabo daquela aldeia e terminar com a paz naquela povoação. E a partir daqui vamos ver o resto da história, com os dois irmãos a tentarem resolver e acabar com aquele mal que a senhora trouxe àquele local. Como podem ver, é um mangá muito colorido. Temos aqui mais uma vez o desenho da Junko Mizuno, uma ambiência muito psicadélica, muito grotesco fofo, e é um mangá muito fixe para quem quer conhecer outras variantes dos clássicos fairy tales dos irmãos Grimm. E por fim temos então o terceiro e último volume da trilogia, chama-se Princess Mermaid, um mangá inspirado no clássico de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia. Este mangá tem a mesma estética que os outros dois anteriores, mas, como podem ver pela capa, a paleta de cores é muito mais densa, muito mais negra, mas não deixa de ser uma história da Junko Mizuno e não deixa de ser uma história também psicadélica, grotesco ou fofo, como já disse 2 ou 3 vezes. Como é uma história passada no fundo do mar, talvez a coloração que ela tenha escolhido sejam tons mais negros, e a história deste mangá é a vingança de 3 irmãs sereias que juram vingar a morte da sua mãe, que foi assassinada por humanos. O que eu achei muito engraçado também nestes mangás é que no final traz sempre uns extras, ou mini histórias, ou como traz uns mini, nem sei como é que é de mostrar, umas mini cartas ou mini postais, como queiram chamar. Aqui está. E este trazia também autocolantes. Aqui estão. Aqui estão autocolantes. Por isso traziam sempre um freebie. Este trazia mais autocolantes, publicidade às bonequinhas que a Junko Mizuno também desenhava, e o primeiro volume da trilogia termina com uma entrevista à autora. Não sei se conheciam esta autora, eu gosto muito da Junko Mizuno, não só estes títulos como outros que ela já publicou, mas que por acaso eu não tenho, mas gostaria um dia ter outros títulos desta autora, porque gosto muito deste lado fofinho das personagens, mas depois ter um twist completamente grotescos, completamente nonsense. Tem um pouco também de eroguro, que é a palavra japonesa para erótico e grotesco, e pronto, como disse, são mangás anti-kawaii. É muito fofinho, mas é o inverso do fofinho. E pronto, foi então assim esta minha review rápida de mais uma autora que possivelmente muitos que assistem ao canal se calhar nem conheciam. É mais um artista japonês para vocês conhecerem, para vocês lerem, porque de certeza que vão gostar de ler isto, porque é mesmo divertido e são versões de clássicos, que é sempre bom. Por isso, sayonara e leiam muito mangá.